Nós produzimos uma matéria, né, produção, aonde o rapaz que atropelou, ele inclusive alegou, por meio da assessoria jurídica, de que ele teve um mal súbito. Essa matéria, como eu havia sugerido para a produção, ela foi ao ar, nós mostrávamos o seu José Chaves, só volta ali fazendo favor para eu poder ter acesso. Seu José Chaves Leite, 58 anos de idade. Quando nós tratamos desse assunto, o seu José, ele estava hospitalizado. Essa é a matéria que o Zanan fez, né, que eu utilizei. Na matéria, eu lembro bem que o Zanan, ele ligou para o motorista do carro. Esse é o carro. Olha como é que ficou o carro, e é o de menos, né? Como é que ficou. É que quando eu faço essa afirmativa, olha como é que ficou o carro, porque o motorista do carro, através da assessoria jurídica, mandaram uma nota dizendo que ele tinha tido um mal súbito. Se vocês tiverem o nome e a foto do rapaz que estava dirigindo e atropelou esses 3 trabalhadores, e um deles, infelizmente, o seu José, acabou falecendo. Nós estamos voltando nesse assunto porque, óbvio, deixa de estar internado. E um deles está morto em função do atropelamento. E quem atropelou foi esse homem por nome de Max. É isso, né, produção? Max. O Max, ele foi síndico, trabalha nessa área aí. Max, obrigado, produção. O Max, de 30 anos de idade, Max Leander Martins Costa, é o rapaz que dirigia o carro que matou o seu José. O Max Leander foi oportunizado dele participar da matéria. Como eu estava pontuando, no dia em que o Zanan produziu a matéria, foi ao ar o Zanan ligando para o Max. O Max se atendeu. E ao perceber que era um jornalista e que estava gravando, ele desligou o telefone. O Max, que dirigia o automóvel, que atropelou e matou o seu José, através da assessoria jurídica, ele disse que teve um mal súbito. Eu, que sou leigo no assunto, eu tive dificuldades em entender. O mal súbito pode dar até um desmaio. O mal súbito pode ser um princípio de AVC. A pessoa perde momentaneamente ali todo o raciocínio, toda a coordenação motora. Como é que alguém que teve um mal súbito consegue, depois de atropelar 3, não parar, continua dirigindo o carro até a residência, estaciona o carro e no dia seguinte, libera aqui mesmo do telão, essa parte aí que eu vou querer que o Didio traga atualizações. Essa parte que o Zanan tenta falar com o Max, por gentileza, eu consigo? Alô, é o Max Leander? Sim. Ô Max, eu sou o Wagner Zanan, do programa do Pop. Você não quer dar uma entrevista pra mim, falar sobre o acidente, como que aconteceu? Só meu advogado que tá aqui, que é pra falar, eu tô com medicação, não tô passando bem, tô com estado bem constrangedor, não consigo falar, não tô conseguindo raciocinar em nada, tô sob medicação, psiquiatra e tal, é só meu advogado que tá falando. É, Max, se você tava sob efeito de medicamento, você imagina o seu José, que mesmo com efeito de medicamento não resistiu às dores e veio a falecer. A partir de agora, comanda, nós vamos atualizar esse assunto e coloca na tela o nosso craque do jornalismo policial. Didio, me desculpa, eu acabei prolongando porque não é qualquer matéria. O seu José aparece na foto segurando um bolo e ele nunca mais vai assoprar a vela nem do neto, nem da filha e de nenhum familiar. O seu José morreu em função de um atropelamento, de quem atropelou, não parou para dar nenhuma assistência, né, Didio? Com certeza, Pop, até porque seu José Chaves Leite, 58 anos de idade, ele estava vindo de uma jornada de trabalho. Pensa no trabalhador, Pop. Durante o dia ele é pedreiro e à noite trabalha como vigilante, que 6 horas da manhã, ao sair de uma jornada de trabalho, ele acabou sendo atropelado por esse rapaz que supostamente teve ali um mal súbito, mas conseguiu chegar e estacionar o seu carro até no condomínio da Vertical que existe lá na região. Não queremos aqui questionar qual foi a atitude certa ou errada do senhor Max, que se apresenta como ex-síndico de um prédio, foi exonerado, foi retirado do cargo e é sócio proprietário de uma empresa de síndicos também, e a qual a gente também não tem conhecimento da sua totalidade do que é essa empresa. O que a gente sabe é que o Natal não aconteceu para essa família, que outros Natais, o Ano Novo, não chegará
será para essa família, porque perder um trabalhador como esse, tão querido, com 58 anos de idade, com tanta energia de vida para poder trabalhar, para poder labutar, que vira de um lugar que vai para outro, depois vira madrugada, aí sai 6 horas da manhã e acaba sendo a primeira vítima atropelada, onde temos outra que se encontra aos cuidados médicos. Isso é lamentável. E o pior de tudo, o senhor Max, através do seu operador de leis, com todo o respeito, que a gente respeita todo qualquer advogado, mas até hoje, ou até esse horário aqui, ó, às 11 horas e 17 minutos desta quinta-feira, ele não se apresentou na delegacia. Houve a promessa de se apresentar, mas, abre aspas, de acordo com o advogado, para o delegado da Delegacia de Delitos de Trânsito, acabou afirmando que ele não se apresentou porque ele está de atestado médico e está sem condições de poder falar. Hoje temos várias tecnologias, tá, Pop? Se o doutor ou o delegado responsável pelo inquérito criminal que de lesão corporal passou para homicídio, ele pode ouvir o rapaz pela videochamada se ele quiser. Mas isso vai da boa vontade da pessoa se quiser falar, né, Pop? Às vezes é orientado para não falar muito ou falar, porque pode acabar aí se atropeçando ou se embaralhando diante daquilo que vai ser narrado. Então, com todo respeito, a gente dá o nosso pesar à família do seu José, aonde a filha é enfermeira, está trabalhando, a família está de luto e ela, com todas essas informações, gravou um áudio para a nossa equipe de reportagem. Eu gostaria que o senhor e a senhora que estão em casa possam ouvir o que essa filha está falando, porque segundo a filha, esse senhor que é acusado, que teve mal súbito, talvez aí, por ter tido mal súbito, talvez pelo uso de medicamentos, utilizou palavras ou adjetivos ameaçadoras, elencando que pertence a grupo A ou grupo B, no Mato Grosso, né? E que não poderiam fazer nada com ele. Mas isso são aqueles que são familiares que estão falando, e nós acreditamos que, além da natureza de homicídio que acaba sendo registrada, a ameaça também cabe à família, caso queiram registrar ou já registraram, agora já que a morte foi confirmada. Lembrando que o seu Max Leander Martins Costa, esse jovem que está aí de 30 anos de idade, que com seu carro de luxo acabou matando um e outro se encontra ferido, ele terá que responder por um homicídio e uma tentativa ou uma lesão corporal na Delegacia de Delitos de Trânsito. A Gisele, que é filha do seu José, né, ela conversou com a nossa equipe de reportagem, usou tudo aquilo que tinha de equilíbrio para poder falar e as palavras certas para poder falar desse momento de dor, de pesar e dos sentimentos que acabam aí machucando num fim de ano, perdendo o Natal, o Ano Novo. Assim, não há o que expressar ou falar, saber o que está sentindo essa família, porque a própria filha fala para a nossa equipe de reportagem através do telefone, Popão. Gisele, eu quero só agradecer, antes mesmo de ouvir o teu áudio. Em cima do que o Didi está pontuando, muito obrigado de você acreditar no nosso trabalho, que Deus continue fortalecendo você, a tua mãe. O Didi me mostrava parte do áudio onde você narra, óbvio, o sofrimento da tua mãe, essa sim, está sob base de medicamentos. Esta sim, verdadeiramente a base de medicamentos fortes para tentar resistir nesses dias terríveis. O Max, e vai aparecer o rosto desse rapaz que dirigia o carro, que atropelou 3 motociclistas, não parou para prestar nenhum tipo de apoio, de socorro. Quem participou do programa não foi o Max, foram os advogados ou o advogado do Max. A equipe já vai colocar a imagem do Max como eu estou sugerindo na tela. Quem participou foram os advogados através de nota, pontuando que o cliente, em função de um mal súbito, não conseguiu parar, prestar atendimento, porque ele nem tinha ideia do que tinha acontecido, porque passou mal. Nós, que não estudamos nessa área da enfermagem, da medicina, a gente se comporta como leigo, né, dona? Então o Max, esse rapaz de 30 anos de idade, que às 6 horas da manhã de um domingo, atropelou 3 motociclistas, teve mal súbito. E mesmo depois de atropelar os 3, ele conseguiu chegar com o automóvel até a residência dele, que é um condomínio, estacionou corretamente, conforme está aparecendo nas imagens ali. O Max, então, só viu o estrago que ele fez no outro dia. São perguntas
porque ele teve um mal súbito. Mas mesmo passando mal, ele conseguiu estacionar o carro na vaga dele, no condomínio. Até aqui, Max, a família alega que você não teve a capacidade de ter um auxílio. A única ligação que a família recebeu teria sido uma ameaça da sua parte, dizendo que você era de uma turma, de uma facção, que era para a filha apagar a imagem que aparece o seu rosto nas redes sociais. Eu vou mostrar também o teu rosto, Max. Até porque não é verdade. É um jornalismo policial e quem estava dirigindo o automóvel era você. E tomara que arque com todas as consequências da vossa atitude. Eu disse todas. Eu gostaria que a senhora e o senhor ouvisse o áudio, o desabafo da filha, que o Max tirou o pai do convívio da família para sempre. Play. Eu sou Gisele, filha do José Chaves Leite. Comunicaram a vocês que, infelizmente, na segunda-feira ele foi a óbito. Teve uma parada cardíaca no momento da visita, né? Ele não tolerou hemodiálise. A gente tá muito... Ele parou na nossa frente, na minha frente, né? Teve uma bradicardia e não resistiu. Foi reanimada por 3 vezes e não resistiu. A gravidade do acidente e as consequências desse acidente. E com muita tristeza que eu informo vocês desse falecimento, as pessoas do bem, né, que tá perguntando, que estão acompanhando, os familiares, minha mãe, eu. Hoje mesmo a gente ia sentar, né, ele fazia o café da manhã, a gente sentava junto para tomar o café cedo, né. Ele falava, vamos pra luta, mais um dia de luta. E hoje ele não tava lá. E eu sempre saía, ele tava sentado no sofá, lendo a Bíblia dele, fazendo a oração dele, né, da manhã. E dessa tragédia na nossa família. A gente pede mais uma vez, a gente pede justiça, né, que até a data de hoje a gente não tem informação da polícia, que esse Max Leander, esse canalha, se apresentou à polícia. Tivemos uma versão dos advogados no programa do Pop, ridículo. Eu, como advogada, sentiria, claro, eu sou paga para escrever, mas eu sentiria vergonha de escrever aquilo, dizer que teve um mal-estar. Eu sou enfermeira, eu entendo disso. Aonde que teve um mal-estar? Teve um mal-estar súbito. E aí, não perdeu o controle do carro? Conseguiu dirigir, mal-estar súbito, ali mesmo você perde o controle, você ia cair na ribanceira junto com os motoqueiros, né, que ele atingiu. Ele teve um mal-estar, ele entrou para dentro do condomínio dele, pro apartamento dele, se escondeu. Ai, no outro dia, nossa, chega a ser irônico, eu bati em alguém. É mentira isso aí, isso é cruel pra gente, a pessoa não tem dignidade, não tem caráter, nem para ter assumido. Por quê? Eu vou atrás, eu quero saber aonde que ele estava. Não vai ficar impune. Aonde que ele estava, ele passou a noite com quem? Eu quero as imagens. As pessoas que estão ouvindo isso, puder me ajudar, eu quero saber aonde que ele estava. É claro que o carro dele, né, é um Jeep Compass, é um carro, ele deve ter rastreador. Eu quero saber por onde que esse carro estava, o que ele ingeriu, se ele é usuário de droga, se ele estava sob efeito de álcool e de droga. Eu quero saber de tudo, porque o caráter dele, isso eu tenho certeza, ele não tem. Eu vou atrás dessa síndica também, eu quero saber por que ela não deixou a polícia entrar. Ainda veio me mandar mensagem dizendo que o Max Leander é um homem de caráter bom. Minha senhora, me respeita, minha senhora. E ele se escondeu, eu tenho informações que ele se escondeu dentro desse condomínio, dentro do apartamento da advogada. Eles vieram me mandar mensagem dizendo que queria ressarcir valor nenhum que ele estava me oferecendo para calar minha boca, ia diminuir a dor que a gente estava passando naquele domingo. Outra coisa, eu quero que deixe bem claro, na segunda-feira do dia 16, eu estava trabalhando, eu recebi ameaças dele, dizendo ser de facção criminosa. Ele, Max Leander, estava dizendo ser de Comando Vermelho, que era para eu tirar as postagens da imagem dele do Facebook que eu tinha feito, né, a procura dele, me oferecendo dinheiro, me oferecendo suborno, me ameaçando, que era para mim ter medo do Comando Vermelho. Eu disse a ele que eu era do comando, mas do comando de Deus. Eu não tinha medo
medo dele, me oferecendo dinheiro, um acordo para eu tirar as imagens dele. Eu fiz o BO, tá tudo registrado na delegacia, eu tenho os print e eu tenho os áudios que ele me mandou, me ameaçando, dizendo ser de facção criminosa. Além de tudo, a gente estava passando pela dor dele estar gravíssimo na UTI. Eu tive que ainda sofrer mais ainda com esse tipo de ameaça. Hoje vai ter uma videochamada com o senhor Anselmo, que é o segundo motociclista que foi atropelado. Ele está em enfermaria, ele está em estado estável, né? Ele está lúcido, ele está falando. Ele é a única testemunha viva, né? Ele vai falar também. E eu quero também que investigue a conduta do policial, que ele estava em flagrante. Por que que esse policial, parece que era um sargento da polícia, não entrou nesse condomínio, não deu voz de prisão para essa síndica que estava dificultando a ação da polícia. Eu também quero que o Ministério Público investigue essa conduta dele, porque eu acredito que quando está em flagrante, não tem documento do juiz, não é liminar que fala, é mandato para poder entrar. A gente está muito triste, minha mãe está à base de medicação de verdade, não é medicação mentida desse canalha. Estava sob efeito de medicação que não pode falar nada, se apresenta à polícia, canalha. Tem um pouco de dignidade. Você espera o quê do áudio da filha que perdeu o pai por alguém que dirigia, atropelou, não parou, não prestou socorro, não fez uma ligação para auxiliar e teria feito somente de ameaça? A moça ainda foi educada, Gisele, e ainda controlou o emocional dela. Ela perdeu o pai foi assassinado. E tem outros 2 trabalhadores que estão hospitalizados. Coloca o rosto aqui do Maxi Leander, que é o motorista que estava dirigindo o automóvel, quando atropelou 3 motociclistas, não parou, não prestou socorro. E quem participou do programa foram os advogados por uma nota, na nota afirmando que no momento do atropelamento, Max Leander Martins Costa teve um mal súbito e por isso ele não parou para prestar atendimento. E aí, como eu pontuava com a senhora, nós que somos leigos na área da saúde, a gente teve dificuldade de entender como é que o mal súbito, a pessoa chega até a desmaiar, ela pode ter um princípio de derrame. Como é que então ela conseguiu continuar dirigindo, chegou até o condomínio, estacionou o carro? Tomara que preste todo o suporte da família, porque nada vai trazer o seu José de volta. E o dia que isso for possível, eu vou querer a senha 01. Após um atropelamento por um motorista por nome de Max, que não parou, não prestou socorro, e através da nota da assessoria jurídica, ele teria tido um mal súbito. Eu estou lendo aqui uma nota do condomínio, e é óbvio que o nosso jornal oportuniza as partes envolvidas. O condomínio Chapada das Dunas vem diante de Vossa Senhoria para manifestar formalmente as intenções conforme segue. A notificada tem divulgado nas redes sociais, em páginas de jornais, manifestações relacionadas ao incidente ocorrido em Cuiabá na data de 15 de dezembro envolvendo um veículo do morador do condomínio. A notificada diverge dos fatos ao divulgar, afirma que o condomínio, através da síndica e demais membros, foram omissos ao fato, narrando que a polícia militar foi impedida de adentrar ao condomínio, atribuindo pré-julgamento de crime à pessoa da síndica, afirmando omissão ao acidente. Primeiramente, o fato não é relacionado ao condomínio. Segundo, em nenhum momento a notificada procurou o condomínio para apresentar esclarecimentos ou informações. Terceiro, o condomínio não pode impedir o acesso de moradores à sua moradia. Quarto, é inverídico que a síndica tenha impedido a entrada dos policiais da ocorrência, tanto é que se comprova abaixo, pelas imagens do sistema de câmeras internas, que houve livre acesso dos policiais. Quinto, esse jornal divulga terem 3 vítimas, contudo, no local foram apenas 2. Mais uma vez, é inverdade. Sexto, os familiares das vítimas têm perfeito conhecimento que os policiais adentraram ao condomínio, inclusive os policiais passaram o telefone da subsíndica do condomínio em momento após a filha de uma das vítimas entrou em contato direto. A notificada, ao vincular informações inverídicas, incita ódio popular em face da síndica, pois há distorção das informações de fato ocorrido. A notificada não é juiz e não deve julgar e condenar nenhum cidadão expondo fatos diversos em meios eletrônicos da comunicação. Bom, essa é a opinião de quem assinou aqui a notificação do condomínio.
E vocês têm todo o direito de pensar que a televisão ou o programa se comportou dessa maneira. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um seu José que morreu. Tem um pai de família que morreu. E quando vocês afirmam aqui que só foram duas, não é parente de vocês só as duas não, né? Porque se for só uma e for parente de algum que redigiu esse texto, eu tenho certeza que o português vai ficar um pouco mais agressivo. Bom, se comportar como juiz, de fato eu não estudei para tal. Eu me comporto como apresentador, que estudei para isso. E nós mostramos aqui um motorista que atropelou, não parou, e através dos advogados, ele argumenta que teve um mal súbito. E eu, como não tenho instrução e não estudei para ser médico nem enfermeiro, eu tenho dúvidas que quem tem um mal súbito consegue dirigir o carro mesmo depois de atropelar. Só foram duas vítimas, como a nota diz. Então, só foram duas vítimas que ele atropelou. E essas só duas vítimas, uma morreu. A outra está hospitalizada. Quem fez a afirmativa foi a filha, que teve o pai assassinado. Quem fez a afirmativa, e se vocês ouviram a matéria e colocaram um efeito sonoro no momento em que a síndica é citada, porque não nos interessa como é que está a síndica ou não. Nos interessa como é que está uma família que perdeu o principal alicerce. O seu José, que foi uma das só duas vítimas que o Max atropelou, ele trabalhava de pedreiro e trabalhava também em outro local. É uma das só duas que o Max atropelou. Em nenhum momento nós falamos aqui que quem mora nesse condomínio é partícipe de um crime. Em nenhum momento este apresentador rasgou dizendo que esta síndica é isso ou aquilo outro, porque não tem esse direito. O jornal segue à disposição, mas já que os senhores estão se comportando como juiz também julgando o programa, é dado o direito da audiência poder interagir, e é um programa interativo. A preocupação de vocês na nota é para proteger a síndica, que não foi citada por mim. A nossa preocupação é proteger uma família que teve um pai assassinado por um motorista que adentrou o condomínio onde mora, que já foi síndica e foi citado. Qualquer um outro estrago você consegue devolver. Eu não vi até hoje alguém devolver uma vida que vai embora. O jornal segue à disposição de quem assinou, de quem redigiu este texto e fez a afirmativa, que o jornal não é juiz. Óbvio que não é. Não estudamos para isso. O pouco que eu estudei foi para ser jornalista. E não sou bom, mas também não sou ruim, não. Nós mostramos o carro onde estava porque estava dentro do condomínio. Se ele estivesse na Lua e tivesse imagem, eu mostraria. A preocupação de qualquer um que redige um texto como esse devia ser a vida. A vida. Até porque não foi a síndica que atropelou. Eu não lembro de ter citado o nome dela. Se é Maria, se é Tereza ou se é Doroteia. Porque para mim pouco importa. O que importa é oportunizar uma filha que vai enterrar um pai. Se vocês entenderem que tem mais nota a enviar, fica à vontade. Ou se entender que tem outros meios como a justiça, fique à vontade. O mesmo acesso à justiça que vocês têm, o advogado para redigir um texto como esse, um grupo de comunicação desse nível há de ter, né? Até uma escrita o jornal segue. Se alguém entender que cabe mais informações, o jornal segue à disposição.